Muito bem, a partir de agora, juntos com você em uma nova edição do nosso encontro. Mulheres, aqui na nossa TV Galega, a imagem da cidade. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos, para essa nova oportunidade para estarmos juntos com você, com os nossos convidados e os assuntos pautados a partir de agora. Assuntos para fazer a diferença também no seu dia a dia e, ao mesmo tempo, agradecendo demais essa companhia, essa presença de você aqui conosco nas edições do programa Mulheres da TV Galega. E a minha primeira convidada, comigo aqui a Rúbia, que é voluntária do CVV, para falar sobre valorização da vida, para falar, Rúbia, sobre esse Setembro Amarelo que valoriza muito a vida. Seja bem-vinda, tá, Rúbia? Olá, Denise. Olá a todos que nos assistem. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o CVV. Esse mês é realmente muito importante para essa conscientização, para conversarmos sobre esse assunto que é tão importante. Pois é, e nesse 2025 o tema escolhido, Conversar Pode Mudar Vidas. E, de fato, um tema que faz todo sentido para a gente colocar isso na ordem do dia, se colocar à disposição e, ao mesmo tempo, valorizar essa conversa, mudar a vida de alguém através da conversa, né, Rúbia? Exatamente. Muitas vezes a gente não dá o devido valor à importância de sermos ouvidos ou de conversarmos mesmo com as pessoas. E o CVV, o Centro de Valorização da Vida, está aí já desde 62 no Brasil, e aqui em Blumenau há 40 anos, agora em 7 de outubro nós vamos completar 40 anos, justamente oferecendo esse apoio emocional para as pessoas que querem ou precisam conversar por meio do telefone 188, com ligações gratuitas, 24 horas por dia, todos os dias do ano, ressaltando a importância disso, como essa campanha, todo ano a gente tem um mote diferente, uma campanha que conversar pode mudar muito, mudar tudo, pode ajudar as pessoas que estão sentindo essa necessidade de desabafar, de colocar para fora suas angústias, suas preocupações. Então, esse é um canal, esse é um serviço que é oferecido já há bastante tempo por voluntários treinados para que as pessoas possam realmente conversar. Ô Rúbia, e esse próprio mês, esse Setembro Amarelo que chama para essa valorização da vida, a gente sabe que ele está cada vez mais presente, mas algumas pessoas até desconhecem o porquê, a razão, a necessidade e, ao mesmo tempo, de que forma se envolver em um momento como esse. Dá para a gente voltar um pouquinho no tempo, trazer o histórico do Setembro Amarelo no nosso país e, ao mesmo tempo, também a própria avaliação da evolução dessa campanha, com o passar do tempo e o significado dela também nesse comprometimento com a vida? Sim. O movimento Setembro Amarelo, que inclusive foi fundado pelo CVV com outras instituições, é um movimento que está cada vez mais ganhando destaque, no Brasil, porque tem o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que é dia 10 de setembro. Então, a partir dessa data, estipulou-se o mês de setembro como um mês para falarmos sobre a prevenção do suicídio, sobre esse que é um problema de saúde pública, não só no Brasil como no mundo. Então, o movimento Setembro Amarelo iniciou ali com já quase 20 anos e desde 2015 que o movimento tem sido mais enfatizado, as campanhas sempre são feitas pelo CVV, por outras instituições parceiras. Então, nós aproveitamos este mês para falar mais sobre a prevenção do suicídio, sobre a valorização da vida, sobre a saúde mental. Então, nós, por exemplo, do CVV, recebemos convites para palestras, rodas de conversa, entrevistas como essa, para podermos falar realmente, porque o suicídio é um tabu. É um assunto delicado, as pessoas muitas vezes têm receio de falar sobre, mas nós precisamos falar, porque os dados do Ministério da Saúde nos mostram que, para se ter uma ideia, por dia morrem uma pessoa a cada 45 minutos. Então, é muita gente que é acometido por essa questão, sem contar as pessoas que estão ligadas às pessoas que morrem por suicídio. Então, é muito importante nós falarmos sobre isso e, claro, o Setembro Amarelo está aí para que a gente fale, mas devemos pensar e falar o ano inteiro, sobre a prevenção ao suicídio. Com certeza. E, ao mesmo tempo também, Rúbia, ficar atento aos sinais.
aproveitando justamente essa passagem, né, desse Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a ficar atento aos sinais, estar em alerta também, até porque assim muitas vezes as pessoas que estão do lado dessa pessoa que está vivendo esse sofrimento tão grande no seu interior, ela acaba normalizando muitas coisas, né? Como é que a gente poderia aqui também pontuar, por exemplo, alguns dos sinais que para algumas famílias já ficou quase que normal, mas é um indício, pode ser um indicativo de repente de um grito de socorro que a qualquer momento pode dar um basta na própria vida, né? Sim. Então, as pessoas que pensam em tirar a própria vida, ou as pessoas que já tiraram a própria vida, elas normalmente dão sinais. Sinais de que não estão bem, de que querem um pedido de ajuda, né? De que estão ali numa situação de desespero. Então, as pessoas que morrem por suicídio, elas não querem de fato morrer. Elas querem acabar com a dor que elas estão sentindo. Então, é uma situação de grande tristeza, de grande desespero. E muita gente, como você falou, acaba banalizando esses sinais que são dados pelas pessoas, né? É mimimi, só quer chamar atenção, né? Algumas pessoas postam em redes sociais, e aqui é importante frisar que as redes sociais são uma ferramenta, né, muito utilizada por pessoas que estão querendo ajuda, né? E aí muitas vezes esse pedido é feito de uma forma mais não tão explícita, né? E algumas outras vezes sim, as pessoas realmente nessas falas do tipo, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu não aguento mais. Então tudo isso faz parte dos sinais que as pessoas que estão pensando nisso ou que desejam tirar a própria vida podem manifestar. Então é importante que nós estejamos atentos a isso, o nosso colega de trabalho, os nossos familiares, nossos amigos, né, as pessoas que às vezes tinham um hobby e não estão mais fazendo aquilo, estão muito isoladas no quarto, não querem conversar. Então tudo isso representam sinais, né, de que a pessoa não está bem. Então, a própria questão da depressão mesmo, né? Na nossa sociedade é visto como algo, não é tão levado a sério. Então, quando a gente sempre fala, quando você quebra a perna, você vai para o pronto-socorro, você vai para o médico, você vai consertar aquilo que você quebrou. Mas quando a pessoa tá mal, tá numa crise de depressão, de ansiedade, as pessoas não levam tão a sério, né? Como se não fosse importante a saúde mental. E sem saúde mental nós não somos nada. Não importa se o nosso corpo está são, se nós estamos saudáveis fisicamente, mas estamos doentes mentalmente. Então, nós temos, né, cada ano um número maior, né, de pessoas que reclama, que está precisando, né, de apoio, inclusive apoio profissional, né? Aqui a gente deixa bem frisado também que o CVV é um serviço de apoio emocional oferecido pelo número 188 ou pelo chat e-mail, né, no nosso site cvv.org.br, e ele atua como um serviço, tipo um pronto-socorro emocional mesmo, né, para as pessoas que estão ali naquele momento querendo desabafar, colocar para fora, mas as pessoas que têm questões mais sérias, né, devem procurar ajuda profissional, né, então seja por meio de terapia ou de médicos psiquiatras, né? Porque o CVV não faz diagnóstico, né? Nós não damos conselhos, então quando a pessoa liga, ela é acolhida da forma como ela vem, ela é aceita, né? Compreendida, respeitada, e nós vamos fazer o que nós falamos nós vamos facilitar o desabafo. Então, quando ela quiser falar, o que ela quiser falar, sobre o que ela quiser falar, ela vai conversar sem ser interrompida, sem ser julgada, sem ser criticada. Então, e também muito importante ressaltar que as ligações são anônimas e sigilosas. Então, muita gente liga para o CVV justamente por causa dessas características, né? Pessoas que têm dificuldade de compartilhar algo mais delicado, com familiares, com amigos, e aí, né, liga pro CVV e fala, eu queria falar porque aqui ninguém me conhece. Então, representa um serviço realmente, assim, muito importante, porque muita gente conta com isso, né, com o anonimato e com o fato de que nesta conversa os voluntários do CVV realmente não vão interferir naquilo, né? Não vão falar que aquilo é ruim, que a pessoa não deve fazer isso ou deve fazer aquilo. E muitas vezes na nossa sociedade, quando a gente está em relações, né, de amizade, de colegas, a gente sente um pouco de dificuldade em ter uma conversa e de sermos ouvidos de verdade, né, com empatia. Então, quando
Acho que todo mundo já passou por uma situação assim, né? De estar ali relatando alguma coisa, contando, principalmente quando é um problema. E aí você fala, por exemplo, porque eu tô com dor nas costas. E a outra pessoa nem escutou o que você falou direito porque ela já tava pensando na resposta dela. Não, mas eu tô com dor nas costas, na perna, porque né? hoje temos especialistas em tudo, né? São conhecimentos rasos, mas as pessoas estão cada vez mais especialistas e aí já colocam ali a sua forma de olhar, de julgar, de analisar e de definir e fechar o próprio diagnóstico. Né? Isso, e de até nessa questão da competição, de quem tá pior, de quem tá com mais problemas, né? Então, a pessoa, é difícil assim a gente encontrar pessoas que realmente estão ali ouvindo o que você tá falando, né? Prestando atenção genuinamente naquilo que você tá trazendo. E muitas vezes a gente até nem sabe o que falar pra pessoa, né? Ela tá com um problema muito grande, vamos dizer que esteja com um problema financeiro, alguma coisa do tipo. Eu não tenho como ajudá-la financeiramente, por exemplo. Mas eu tô ali para ouvi-la e isso faz toda a diferença. Então, esse é um detalhe muito importante que a gente subestima, né? Assim, não dá tanta importância pro fato de colocar para fora, mas não só colocar para fora, colocar para fora para alguém que esteja presente, que esteja realmente ali me ouvindo, né? Com esse olhar empático. Então, o que o CVV oferece, e aí voltando, né, para a questão do Setembro Amarelo, é isso. E esse trabalho de prevenção do suicídio, ele se dá quando as pessoas estão ali realmente, talvez elas não estejam necessariamente pensando em tirar a própria vida, mas elas estão angustiadas. E isso, com o tempo, pode gerar alguma coisa que, né, passe na cabeça dela, que ela quer tirar a própria vida. Então, tudo isso faz parte desse... A gente sempre faz uma metáfora do copinho, né? Desse copinho de água que tá ali sendo enchido, né, com os nossos problemas, com todas as, né, situações difíceis da vida, mas que a gente precisa ir esvaziando para que ele não transborde, né? Então é esse o trabalho que o CVV faz e que a gente fala, né, sobre, para que as pessoas também façam isso umas com as outras. Ou seja, vocês facilitam o desabafo. Foi assim que você trouxe uma frase que ficou marcado realmente na minha forma de também olhar uma razão a mais para o CVV. Então, facilitar esse desabafo de quem está ali entrando em contato com vocês sem nenhum julgamento, sem nenhuma forma de repente, ter uma interpretação errada, simplesmente ali para esvaziar aquele copo, que é tão importante, que é tão necessário, que pode também salvar vidas, né, Rúbia? Exatamente, exatamente. Então, essa conversa, ela... Pode ser que a pessoa não saia com aquele problema resolvido depois dessa conversa, mas talvez ela saia com uma sensação de alívio, de ter colocado pra fora. Talvez era algo que ela estava querendo falar há anos, se ela não encontrava uma pessoa que a ouvisse. E assim, eu como voluntária posso falar, porque eu já ouvi várias pessoas falando: nossa, eu nunca falei sobre isso com ninguém, é a primeira vez que eu tô conseguindo falar, colocar isso pra fora, justamente por essa questão, né, do anonimato, do sigilo, né, que também faz bastante diferença. Então as pessoas reclamam disso, e muitas vezes elas se sentem sozinhas mesmo morando numa casa cheia de pessoas, né? É engraçado, a gente pensa que é só gente que mora sozinha, aposentado, que não tem, né, mais marido ou esposa ou filhos em casa. Não, tem gente que às vezes liga porque realmente sente e fala: olha, ninguém mais quer me ouvir, ninguém acha que o que eu falo é importante. Acham que adolescentes também que ligam pra gente e falam: meus pais acham que isso que é mimimi, que eu não tenho razão para estar depressiva, que eu não tenho motivos para estar mal, né? Então, são reclamações muito recorrentes que, de fato, né, quando a gente vê, aquilo pode ir somando e até chegar a um ponto que a pessoa não quer mais viver. Ela não consegue ter ânimo para viver, né? Então, a gente sempre acha que é algo que nunca pode chegar na gente ou em pessoas que estão próximas da gente. É verdade. Rúbia, e quem é que está do outro lado da linha? Quem são esses voluntários? Quem são vocês do CVV que abraçam essa causa? Que formação que vocês também recebem justamente para poder se sentir preparados, estarem preparados para ouvir, para receber essa ligação e estar ao mesmo tempo ali presente ouvindo quem está em contato com o CVV? Então,
Os voluntários, para ser voluntário do CVV, é necessário ter 18 anos ou mais e fazer um curso de seleção e preparação, capacitação, para aprender como fazer os atendimentos, né? Então, este curso, inclusive, o CVV de Blumenau oferece ele 2 vezes por ano, um em fevereiro, outro em agosto. Agora tem uma turma que está começando, né? Esse curso dura 3 meses, né, de duração, um encontro por semana durante 3 meses, são 12 encontros. E nós somos preparados, né, por meio desses encontros, né, com compartilhamentos, com aprendizagem de técnicas, para fazer os atendimentos. Então, o tempo inteiro, além desses 3 meses que a gente passa fazendo o curso, uma coisa muito bacana do CVV é que nos são oferecidos muitos cursos para o aperfeiçoamento contínuo do voluntário. Então, são cursos ao longo do ano que são oferecidos de forma remota ou presencial para todos os voluntários, todos sempre gratuitos, né? No CVV tudo é gratuito. O serviço que é oferecido, o que a gente faz, né? Tudo para nós também. E é uma forma de nos manter atualizados e de que nós também estejamos bem, psicologicamente bem para tudo isso, né, para os atendimentos, para as ligações que nós recebemos, e de contribuição com o nosso autoconhecimento. Porque a partir do autoconhecimento, de todo esse processo, de todos os cursos, de todos os encontros, as reuniões de grupos que nós temos, tudo isso contribui para que nós sejamos melhores voluntários e, consequentemente, melhores pessoas, né? Porque uma coisa não está desconectada da outra, né? Então, se eu estou lá, se eu sei e aprendo a atender as ligações, eu entendo como aquilo funciona, eu vou ter um olhar mais empático, isso também vai refletir na minha vida. Eu posso garantir que eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu entrei no CVV, né? Inclusive nas minhas relações com os meus amigos, né? O fato de conseguir ouvir muito mais, de estar ali presente, de numa conversa não interromper, né? Então, eu sempre falo, o CVV é uma via de mão dupla, né? Porque a gente tá ali ajudando, tá praticando a caridade, né? Sendo generoso, que é algo super, né, importante e que motiva, né, os voluntários, mas, por outro lado, a gente recebe muito mais, né? Não só a questão da gratidão das pessoas que nos ligam, que às vezes falam literalmente, você salvou a minha vida, né? Não só isso, mas tudo isso, né, que eu mencionei, que é oferecido para nós, né? Porque o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é um guarda-chuva com um sistema, uma organização muito grande. Então nós temos diretoria nacional, tem regional, por exemplo, Regional Catarina, composta pelos postos de Santa Catarina, né? Temos coordenação de posto, tem, enfim, uma estrutura muito bem elaborada justamente para fazer isso girar, né? Isso funcionar. Então... E muitas pessoas devem pensar, Ruby, assim, de repente, eu devo estar então sem compromissos na minha agenda da semana para poder ser um voluntário do CVV, caso contrário vai comprometer o meu trabalho. Como é que é essa escala de trabalho? Por exemplo, você tem uma atividade à parte, paralela, e é voluntário do CVV, é exclusiva do CVV, como é que também é essa relação de atendimento? Então, todos os voluntários que são plantonistas, nós chamamos, ou seja, os voluntários que atendem as ligações, inclusive pode ser atendido de casa, né? A gente pode estar no nosso computador, loga no sistema, atende as ligações, é mais cômodo, né? Ou atender aqui no posto nosso, que fica pertinho da Vila Germânica. Então, todos os voluntários, eles têm um compromisso semanal para fazer os atendimentos. Então, são 4h30 semanais para esses plantões, para esses atendimentos telefônicos. Fora isso, nós temos uma reunião mensal, que ela é revezada entre reuniões de grupo e reuniões gerais de voluntários, com todos juntos, né? Tem os cursos que a gente pode participar, alguns são obrigatórios a cada uma vez por ano, né? Então, tem esse compromisso. Eu tenho minha profissão, assim como todos os outros têm, né, suas profissões. Algumas pessoas são aposentadas e acabam tendo uma flexibilidade maior ali de horário. Mas, por exemplo, os meus atendimentos telefônicos são na terça-feira à noite, né, um horário que já está ali separado, né, para eu não ter outros compromissos e estar dedicada a isso. Os voluntários também viajam, tiram férias, então a gente encontra pessoas substitutas para ficarem no nosso lugar, porque o atendimento não para, né? E o serviço do CVV, reforçando, é 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, sempre vai ter um voluntário, né? Nós somos
No Brasil, cerca de 3 mil voluntários, né, espalhados por 90 postos, mais ou menos. Então, as ligações, elas caem, né, elas são nacionais. Então, a pessoa liga, né, eu vou atender ligação de qualquer lugar do Brasil, né, porque sempre vai ter alguém ali na linha e as ligações caem de forma aleatória, né. Então, existe esse compromisso, é um compromisso bem sério. A gente não pode falar, hoje eu não posso fazer meus atendimentos e pronto, não. A gente tem um compromisso daquele horário, né. Mas é algo super, né, assim, flexível, que a gente consegue, com certeza, né, que é o que eu faço, né, conciliar com a minha vida profissional, com a minha vida pessoal, com tudo. E desses quase 100 postos espalhados pelo Brasil, temos o de Blumenau, que agora em outubro, então, completa 40 anos. Exatamente. Motivo de festa, de orgulho e motivo, com certeza, de muitas vidas transformadas nesse contato com o CVV, né, Rubia? Exatamente. O CVV de Blumenau, dia 7 de outubro, agora vai completar 40 anos. Foi o primeiro posto de Santa Catarina, então é um posto, né, que por onde já passaram muitos voluntários, né? Então nós temos muito orgulho, né, de ter o CVV de Blumenau aqui na cidade e de fazer parte dessa rede, porque o CVV é uma rede nacional, né? Ele atende de forma nacional. Então nós vamos estar comemorando aí em breve nosso aniversário. Conversar pode mudar vidas é o tema desse ano, do Setembro Amarelo, esse mês de valorização da vida. Para poder finalizar, qual a sua mensagem que você deixa para quem nos acompanhou até aqui? Nesse Setembro Amarelo, assim como os outros meses, mas especialmente agora, se você precisa conversar, pode ligar para o CVV no número 188, com ligações gratuitas, 24 horas por dia, todos os dias do ano, ou também pelo nosso site, né? Nós temos o e-mail e o chat. Nosso site é cvv.org.br. Então, precisando conversar, independente do horário, pode nos ligar. Nós estamos sempre à disposição. E falar pode mudar vidas. É isso aí. Obrigada, tá, Rubia? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Intervalo chegando. Na sequência tem muito mais. Voltamos daqui a pouquinho.